Já assistiram Matrix? O pessoal que passou dos 30 já assistiu. Quem não assistiu, assista. Matrix mostra essas duas realidades que acontecem paralelamente, simultaneamente. E a grande virada no filme, e isso não é spoiler, porque isso eu acho que está até no trailer, é a pessoa entender que tudo que ela vive é só uma construção fantasiosa, passageira, mas existe uma verdadeira realidade. E o que o Evangelho carrega é que você e eu vivemos nessa tensão de realidades. A presente era, que nós vivemos, que tem tempo, que tem espaço, matéria, e a verdadeira realidade, que as Escrituras chamam de lugares celestiais, céu, que não é lá longe, para cima de Júpiter, onde Jesus está lá, uma hora eu volto, me espera aí. Não, é a realidade que está aqui. Eu não vejo, eu não toco, mas está aqui. E a grande boa nova do Evangelho é que chegará o dia em que essa divisão vai acabar e céus e terra se tornarão uma coisa só. Mas o nosso desafio e a grande tensão que às vezes a nossa alma entra em conflito é você entender que, conforme diz Paulo em 2 Coríntios 4, apesar de tudo que você vê ser passageiro, aquilo que eu não vejo, mas que é verdade, é eterno. E essa realidade eterna, quando a minha alma começa a entender isso e se entesourar disso, porque como que o Evangelho vai lidar com essas dimensões dentro de você e dentro de mim? É quando o seu e o meu coração começam a extrair os verdadeiros significados da vida, o verdadeiro valor do seu ser, a verdadeira segurança da sua história, daquilo que já foi consumado por Deus em Cristo, e os verdadeiros tesouros, aqueles que são eternos e que estão em Cristo, foram dados a você como um dom. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios 1, ele começa no verso 3 falando: graças a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Eu estou olhando para você, você está olhando para mim, você está vendo um monte de coisa que não serve para nada e que vai evaporar. Mas o que Deus vê em você e em mim é aquilo que é eterno, absoluto. E nessa realidade, meu irmão, os verdadeiros tesouros, os verdadeiros significados, aquilo que é genuinamente eterno sobre você e mim, e sobre mim, já está consumado. É o fato de que você entender, conforme Paulo diz em Colossenses 2, em Cristo, os verdadeiros tesouros da sabedoria e da vida estão todos nele em sua plenitude. Mas aí ele diz algo escandaloso. Ele fala: e vocês, por estarem em Cristo, têm essa plenitude. O que ele está dizendo? Eu e você não estamos buscando tesouros, coisas que nos validem, que nos valorizem, mas a graça de Deus já fez isso em nós, já alterou quem somos, já nos inseriu em Cristo. Os verdadeiros tesouros vêm do fato de que você já foi entesourado pela cruz e pela ressurreição. É Deus começar a ministrar a sua alma e você dizer amém ao fato de que a sua vida foi dignificada, validada, alcançou lugares eternos. Paulo vai dizer em Efésios 2 que Ele nos deu vida juntamente com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais. É você entender que apesar de ter dimensões que são passageiras, o que é eterno, significativo e absoluto sobre você é imutável, não é roubável, não é passageiro, não é perecível. E quanto mais a sua alma começa a acolher isso, e você canta sobre isso, e você fala sobre isso, e a sua mente começa a processar isso, o fruto disso é a sua alma entrar em processo de descanso e pacificação. O fruto disso é a ansiedade que está te devorando começar a se acalmar. Não é porque você briga com a ansiedade,
É porque você cresce, mergulha nesses tesouros eternos do perdão, da justificação, da filiação eterna, do fato de que a unção de Deus está sobre você, de que você está vestido de Cristo, as suas vestes são de Cristo, que Deus olha para você e vê Cristo em você, eterno, assentado em lugares celestiais, redimido, e a sua alma começa a entender que essa corrida maluca que todo mundo vive, para você essa realidade não é mais a mesma. Alguns anos atrás saiu no New York Times uma reportagem que dizia assim: a caçada contínua de valor. E o que o texto dizia era que todos os dias a gente sai para o trabalho desesperado por provar o nosso valor. Isso cria um ambiente de ansiedade com o trabalho, com negócios, com casamento. Mas o que o Evangelho declara, que para você e para mim, que estamos em Cristo, essa caçada acabou. Essa caçada acabou. Você está seguro. Você já chegou lá. A sua vida já tem valor eterno. E quando você começa a se entesourar disso, se encharcar dessa realidade, sua alma começa a entrar em descanso e pacificação. Para encerrar esse ciclo de falas e séries e a mensagem de hoje, eu quero dar conselhos rápidos para você. Primeiro, cuide do seu corpo. Faça exames. Procure um endócrino. Veja como estão os seus hormônios, seu corpo físico. Cuide da sua alimentação, da sua rotina de sono, porque isso em desordem, o seu corpo mal cuidado, te gera ansiedade, te bagunça emocionalmente. Mas cuide da sua interioridade. Para isso, meu irmão, leia o Novo Testamento. Tem problema você ler Esther, você lê um Levítico, você citar um provérbio, não tem problema. Mas você e eu, o nosso lugar é na Nova Aliança, é no Novo Testamento. A gente tem que se encontrar nas cartas de Paulo, a gente tem que se ver no Jesus ressurreto, a gente tem que olhar e falar: é isso que me descreve. É você entender que nesse mundo caído, você sendo um ser relativo, você ler 3 minutos de Café com Deus Pai não vai salvar a tua vida. Você vai precisar se encharcar de uma nova realidade. Você está indo para um mundo que não está nem aí para você, e você precisa encharcar a sua mente com a verdade de Deus sobre você, com aquilo que já foi feito em seu lugar, com aquilo que já foi feito em seu favor, com aquilo que ninguém é capaz de tirar de você. Eu gosto de um texto quando Jesus fala de um homem que está sendo roubado a túnica, e ele fala: te roubaram a túnica, dê a capa também. O que é isso? É Jesus falando: cara, essa lógica para nós acabou. Essa túnica, essa capa, o que é? O ladrão vem até você como ladrão e vai embora abençoado, porque você está olhando, você falando: essa capa não diz nada sobre mim. Ouça com cuidado e respeito. Seu casamento não diz nada sobre você. Seus filhos não dizem nada sobre você. Seu corpo, seu tanquinho não fala nada sobre o seu valor. Sua conta bancária que está lá e amanhã pode sumir, não diz nada sobre você. É Deus que diz quem você é. É o Evangelho que declara o seu valor no mundo. É a cruz e a ressurreição que são esses paradigmas eternos que declaram que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E eu quero te encorajar a ter contato com a criação, com a contemplação. Eu preciso acabar, mas eu estou meio desesperado aqui porque eu tenho uns negocinhos para falar. A sua mente, às vezes, para sair desse estado ansioso, pare, vá andar na Atlântica ali, olhe para o mar, para as montanhas, para sua alma assimilar
eu pertenço a uma realidade eterna. Aquele que criou isso tudo me chama de seu. Isso cria estabilidade na sua alma. Tinha mais coisa para falar, mas daqui a pouco eles cortam meu microfone. Fiquem de pé. Se você puder fechar os seus olhos. Talvez você chegou aqui hoje com a sua alma profundamente aflita, ou você só de pensar na segunda-feira já te dá calafrio de ansiedade. E hoje, mais do que você reconhecer que às vezes a sua relação com o teu cônjuge, com seus filhos, com sua carreira está distorcido, que o Evangelho nos leva a esse mergulho na graça de Deus. Com seus olhos fechados, meu irmão, minha irmã, quero que você se veja no mais profundo desse oceano de graça, nas regiões celestiais, naquilo que é verdade e é eterno sobre você, onde Cristo é tudo em você. Ele te valorizou, te validou, te justificou, te chamou de seu. Ele chama você, é meu, eu te comprei. Eu oro, abre os olhos espirituais dos meus irmãos, para que eles não se vejam mais nesse mundo com a ótica desse mundo caído, de suas famílias, das impressões das suas emoções, mas que eles se vejam como o Senhor os vê, validados, eternos, redimidos, amados, vestidos com os verdadeiros tesouros em Cristo, nele, no Senhor, ungidos, coroados de vida, para que a alma de cada um, para que o interior de cada um prove esse descanso profundo, o descanso de saber que o Senhor é por nós, que jamais nos abandonará, que o Senhor é o nosso pastor, que não é o dinheiro, que não é o casamento, que não são os filhos, que não existe nada que seja capaz de validar e dignificar a nossa vida. É a tua cruz, é a tua ressurreição, é a tua vida em nós. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Pai. Eu quero orar com você que talvez chegou aqui e nunca fez uma oração de entrega em rendição a Cristo, reconhecendo Cristo como Senhor Redentor da sua história. Se você nunca fez essa oração e gostaria de fazer agora, levante a sua mão comigo. Levante a sua mão, e quem estiver perto de alguém com a mão levantada, abrace essa pessoa. Pai, essas mãos levantadas são o símbolo da nossa rendição a Ti, aonde reconhecemos o Senhor como único e suficiente Salvador da nossa vida, o nosso Redentor, o nosso verdadeiro dono. Consagramos esses irmãos e essa história que começa hoje a Ti, e os recebemos como membros da família de Deus, em nome de Jesus, amém.